Olá, gente! Hoje nós vamos falar de um tema extremamente interessante porque ele, com certeza, é um tema que faz a diferença para que você consiga obter grandes resultados na sua empresa. Hoje nós vamos falar de excelência e tem um monte de detalhes para que você possa entender o que é isso e ser constituído com isso aí, tá bom? Eu sou o Paul Lopes, do Empresário Raiz. Vamos começar já explicando excelência pela sua etimologia. O que é excelência? Excelência vem do latim excellere, e ex significa para fora, e celere significa sobressair. Então a própria essência da palavra já te dá uma ideia de como você tem que fazer na sua empresa. Você tem que sobressair. O mercado, ele não está para quem é mediano, ele está para quem sobressai, para quem tem algo a mais para oferecer. E essa cultura você vai ter que implantar na sua empresa, porque se você pretende apenas trabalhar para estar igual aos outros, fazer aquilo que está todo mundo fazendo, sempre começar depois que os outros começou, é muito difícil dar certo. Você tem que sobressair. E nesse sentido, eu quero explicar que, primeiro, excelência não é perfeição. Excelência é um hábito que você tem de constante busca pela perfeição, mas não é perfeição. Você nunca vai alcançar a perfeição. Perfeito só existe um, Jesus Cristo. Ele é o único. Agora, isso não quer dizer que você não possa constantemente, naquilo que você faz, lá no teu restaurante, lá na tua loja, lá nas suas gravações, lá na sua padaria, aonde você estiver, você procurar fazer a coisa mais perfeita possível. Isso tem que estar dentro de você. Isso tem que ser um desejo que precisa estar lá no seu interior, de não querer fazer coisas medianas, não querer fazer coisas que todo mundo faz, não querer fazer coisas igual ao mercado, não. Querer fazer coisas que sobressai. Celere vem do latim excellere, excelente, sobressaia. Você também tem que entender por que a pessoa vai comprar de você. Por que ela já não... Porque quase tudo que você está fazendo, independente de quem está me ouvindo agora, tem alguém fazendo igual a você. Se você está vendendo joia, tem alguém vendendo joia. Se você está vendendo imóveis, tem alguém vendendo imóveis. Se você está vendendo serviço de medicina, está lotado de médico. Então, por que alguém vai comprar de você? O teu produto, o teu serviço. Aí você tem que pensar o seguinte: eu preciso ter alguns diferenciais. Eu preciso ser diferente dos demais em alguma coisa, ou algumas coisas. É aí que começa você sobressair. É aí que começa você ganhar um espaço que você não tinha. Então, por exemplo, o seu atendimento. O seu atendimento é trivial, você é mediano. Você tem algo diferente, você tem um restaurante que você tem uma pessoa extremamente agradável para receber os seus clientes, para conduzir os seus clientes lá na mesa, para atender com alegria, com desejo que você entenda como que é a casa. Isso já começa dando aquele primeiro impacto. Outra coisa, você, digamos que venda um produto, pode ser serviço também. Você tem pós-venda. Por que o pós-venda é importante? Porque o pós-venda, ele vai fazer com que o seu cliente volte a comprar. Porque não é muito normal as pessoas... Não estou falando de fazer pós-venda com questionário que é horrível para ficar falando um monte de resposta. Não. É um pós-venda bem direto, bem objetivo, mas que a pessoa começa a pensar: caramba, essa empresa é diferente. Ela já vendeu para mim, podia ter virado as costas, mas ela está preocupada se eu fiquei feliz com o produto, ela está preocupada se o produto atendeu a minha expectativa. De qualquer forma, o pós-venda já é um excellere, já é um sobressair. Claro, você também tem que se preocupar com a qualidade do seu produto. Eu, por exemplo, quando nós rodávamos a confecção, a gente periodicamente pegava 20, 30 peças do nosso mostruário, chamávamos os desenhistas, chamávamos a encarregada da produção, chamávamos o
gerente de venda, chamávamos 2 pessoas, pelo menos, para experimentar a roupa. E nós íamos fazer uma espécie de avaliação mesmo, de teste. Você gostou? Tá bem? Tá vestindo legal? Não tá vestindo legal? Tem algum defeitinho? Peça por peça, 30, 40, às vezes até mais. Por quê? Porque eu não quero uma peça que não esteja perfeita. Como eu disse logo no começo, excelência não é perfeição, mas é a busca da perfeição. Eu também me lembro, uma vez eu fui comer num restaurante, desses que a gente almoça, self-service, mas muito gostosinho, e eu comecei a perceber que o proprietário do restaurante, tudo que colocava ali na mesa do self-service, ele experimentava. Ele estava ali entre a cozinha e o público, e eu ali observando ele experimentava. De vez em quando ele experimentava um prato e mandava voltar para trás. Olha só que coisa curiosa e impressionante. Ele estava preocupado com o excelere, ou seja, com a excelência daquilo que ia ser servido para o cliente dele. E se ele não gostasse daquele prato que estava sendo colocado, ele mandava voltar. E todas as vezes que eu ia comer nesse lugar, eu tinha certeza que qualquer coisa que eu pegasse ia estar gostoso. Então, isso não é um comportamento comum, de jeito nenhum. É um comportamento diferenciado. Isso é pensar diferente. Isso é se preocupar em buscar o que é perfeito. Qual era a consequência? A consequência é que o restaurante dele estava sempre cheio. Por quê? Porque quem ia, voltava. É simples assim. Agora, pensando nessa ótica, você também tem que entender o seguinte. Então eu sou um padeiro, eu vou fazer um belo pão. Um pão melhor do que os outros. Já é um grande passo. Mas, por mais que você faça um produto bom, tenha certeza que em algum momento alguém vai te copiar. Veja, por exemplo, quando começou aquele lanche do Madeiro que tem o pão crocante, começou praticamente único. Eu não me lembro de algum lugar que fazia um lanche com um pão crocante como ele fazia. Hoje já virou comum. As pessoas, é assim mesmo. Hoje as pessoas copiam. Você gostou? Gostou? Eu vou fazer igual. Vai tentando e acaba fazendo igual. Outra coisa também que as pessoas copiam muito é preço. Eu vou vender um tênis que no mercado está sendo vendido por 200, eu vou vender por 150. E eu tenho margem para poder vender por 150. Você vai vender bem, talvez uma semana, um mês, talvez até menos que isso, alguém vai colocar 140. Por quê? Porque produto copia, preço copia. Agora, o que as pessoas não conseguem copiar? É a cultura da excelência. Porque a cultura da excelência, ela não é um item. Esse que é o detalhe. Cultura da excelência, ela é holística, ela é completa, ela vê o todo. Eu vou lá no restaurante, eu vou ser muito bem atendido. Lá naquele restaurante eu gosto porque ele tem um ambiente íntimo, agradável, é um som agradável. A gente consegue conversar sem precisar gritar, porque não é barulhento. Os banheiros são limpos, os garçons são extremamente amáveis, a comida é gostosa, o preço é o que o mercado tem cobrado por aquele tipo de serviço. Isso tudo forma excelência. Isso é difícil de copiar, eu diria até que não se copia. Agora, um item se copia. E aí não adianta você pensar que preço e produto é o principal. Eles são importantíssimos, mas se copia. Agora, o conceito, a cultura de excelência que você vai ter no teu business, ninguém copia. Até porque até a integração de todos os itens é você que vai fazer. Por isso que a excelência faz com que você sobressaia. Você se torna melhor do que os outros. O mercado, gente, ele não aceita os medianos. O que acontece? Se você hoje está com o teu business e você percebe que você não está sobressaindo, você está bem dentro do que é mediano, o grande problema disso não é que você não vai estar ganhando alguma coisa com isso agora. Claro, tem certeza que está ganhando, senão você já tinha fechado. Mas para você pensar em décadas de sobrevivência de business, para você pensar em ficar no mercado até a sua aposentadoria, dificilmente o mediano fica. No mercado não tem espaço para os medianos. A palavra, inclusive, adequada é medíocre. Medíocre vem de mediano. Não há espaço para medíocre. Há espaço para quem? Para quem preza a excelência. Aí você consegue construir um business, um negócio que vai até o dia da sua aposentadoria, até o dia que você deseja trabalhar. Então, para ter permanência de longo tempo no mercado, jamais você pode pensar de forma mediana. Existe um instrumento que muitas empresas usam e talvez seja interessante você usar. É o NPS.
Net Promoter Score. Eu vou explicar o que é isso. Isso vai te dar uma boa maneira de você mensurar se você está sendo um cara medíocre ou um cara excelente. Assim, cuidado para aquilo que você vai perguntar para o seu cliente, tá? Não enche ele de pergunta, porque hoje ninguém tem tempo para ficar respondendo quase nada. Então você tem que ser bem objetivo, e é nisso que eu acho que o NPS é muito bom. É uma pergunta só. Qual nota você daria para o meu restaurante? Qual nota você daria para minha clínica? Qual nota você daria para minha loja? O cliente só vai dar uma nota, de 0 a 10. A leitura do NPS é que é interessante. Porque se você, ali na hora do cliente sair, só pede para ele dar uma nota. Por favor, dá uma nota no meu negócio. E o cliente fala, nota 5. Tá, se ele te der nota 5, eu tenho dó de você. Por quê? Porque segundo esse conceito, Net Promoter Score, de 0 a 6, provavelmente ele não vai voltar no teu negócio. Provavelmente ele achou você mediano para baixo. Não é interessante. Se ele te der 7 ou 8, então, portanto, essas duas notas, 7 e 8, aí você fica um pouquinho mais contente, porque de 7 a 8 ele vai voltar. Ele achou que vale a pena comer aquela comida de novo, ser consultado por aquele médico de novo, consumir aquela roupa de novo, mas ele não vai indicar você para ninguém, porque você não é excelente, você não sobressaiu. Agora, se ele te der nota de 9 a 10, aí você ganhou um cliente, você ganhou um promotor para promover o seu produto, porque ele vai voltar. Além dele voltar, ele vai te recomendar para outros. E diga-se de passagem, essa é o grande detalhe do ser excelente. É a propaganda que não é por insistência, é a propaganda por recomendação. Uma coisa é você investir no marketing por insistência, e ele é bom, né? Marketing digital, o que você escolher. Mas de qualquer forma ele acaba sendo um marketing por insistência. Agora, quando você consegue um marketing por recomendação, ou seja, o seu próprio cliente te recomendando, esse marketing ele tem um efeito absurdo sobre aquela pessoa que está recebendo ele. Ele provoca uma curiosidade tremenda naquela pessoa para experimentar aquela indicação. Um ponto importante agora, para ficar mais claro esse assunto de excelência, e aqui, olha, pessoal, estou tentando passar todos os detalhes, não para você aprender o que é excelência. Se for para você aprender, você já pode desligar o vídeo. Acaba que isso aqui não vale a pena. Isso aqui só faz sentido se eu estiver conseguindo colocar em você cultura da excelência. Você tem... eu não penso assim. Tem muita coisa que você está falando, eu nunca pensei. Então, calma, dá um tempo, coloque em xeque os seus conceitos, acaba de ouvir o meu vídeo, e eu vou ficar muito feliz se eu mudei sua cultura depois do vídeo. Se você realmente, depois de me ouvir, falar, não, eu tenho algumas coisas que eu preciso mudar na minha empresa. Porque se não for para provocar isso, for só para, como diz a minha mãe, entrar num ouvido e sair no outro, para agora e vai fazer outra coisa. Então, por isso que eu estou falando bastante detalhe do assunto, para ver se entra na sua cabeça. Estou querendo enfiar na sua cabeça uma ideia de excelência. E agora vamos falar um pouquinho das características de quem pensa assim. Primeiro ponto da excelência é que tenha certeza de um detalhe. As pessoas, elas pagam mais sim. As pessoas não estão preocupadas só em pagar aquilo que o mercado está cobrando, mas elas pagam mais quando elas sabem que elas vão ter uma experiência. Então, ela chega lá na sua clínica, a sua clínica é cheirosa, é bonita, as pessoas recebem, a atendente não recebe você com cara de bravo e nem com malcriação, muito pelo contrário, ela recebe você com um sorriso no rosto, tentando tirar suas dúvidas. Logo em seguida te oferece um café, uma água, uma bolachinha. Você, ali naquela situação também, não fica deixando o seu cliente esperar 1, 2 horas, porque, gente, que coisa horrível é isso, você ir num apontamento às 9 horas e ser atendido às 10h30. É uma tremenda falta de respeito. Então você já deu o horário, atende a pessoa. Isso tudo é uma experiência que ninguém vai esquecer. E essa experiência, se você cobrar mais por isso, a pessoa paga. Esse que é o detalhe. A pessoa paga mais pela experiência. Outra coisa, digamos que você tem uma empresa de produzir alguma coisa. Vamos pegar esse exemplo que é muito... você produz cabeceira de cama. Não dá para quem trabalha com excelência, não dá para cada um fazer a sua tarefa dentro da produção em série do jeito que quer. Não. Para quem preza por excelência, a produção ela tem que ser conforme protocolo. Você tem que protocolar o máximo de coisas possíveis da sua empresa. Você veja, por exemplo, o McDonald's. McDonald's, se nem tinha nascido, já era
famoso. Todo mundo come no McDonald's até hoje. Tem 1 milhão de marcas de lanche muito mais gostosos que McDonald's, mas o McDonald's continua cheio. Por quê? Tem um detalhe lá que quase ninguém faz. Tudo é padronizado. Tudo tem um padrão. As pessoas, o funcionário não faz a coisa do jeito que ele quer. Ele faz a coisa do jeito que é o padrão, do jeito que é o protocolo para fazer. Se ele é caixa, ele tem um protocolo para agir como caixa. Se ele está na cozinha, ele tem um protocolo para agir na cozinha. Se ele é da limpeza, ele tem um protocolo para fazer a limpeza. É assim que você começa a pensar em excelência. É estabelecendo protocolo para os seus operadores. Não permita que cada um faça do jeito que quer, ainda que ele acha que o jeito dele é melhor que o teu. Você não vai ter padronização de produto. Por isso que você precisa estabelecer protocolos. E essa questão da padronização de produto faz uma tremenda diferença, porque não adianta nada o cliente chegar na sua empresa e receber um excelente tratamento hoje ou um excelente produto hoje, mas a segunda vez ele não recebe. Para você construir um cliente, você leva muito tempo, mas para você perder um cliente é um estalar de dedo. Então, a padronização, ela evita esse erro de você perder o cliente porque era bom e hoje não foi. Segundo é o seguinte, esse aqui é outra coisa muito cultural. Se você deseja ter a mentalidade de excelência, você tem que ter tolerância zero para o erro. Ou seja, você é um cara chato. Chato sem ser mal educado. Entende o que eu quero dizer? Mas a tolerância é zero. Tudo que você percebe de erro não vai passar batido. Ou naquele momento, ou horas depois, você vai corrigir aquele erro. Ou seja, o empreendedor, para alcançar a excelência, ele tem que ter tolerância zero. Nunca passa batido em nada. E além disso, você precisa ter consistência. Ou seja, aquilo que ele faz tem que ser constante. Consistência tem a ver com constante. Aquilo não é esse mês. Eu ouvi o vídeo do Paul Lopes e mudei aquele mês, minha empresa parece que tudo ficou maravilhoso. Não adianta. Se for só o primeiro mês, também não vai adiantar nada. Se for só a primeira semana, pior ainda. Precisa ter constância. Mês que vem você tem essa mentalidade, outro mês você tem essa mentalidade, outro mês você tem essa mentalidade. Constância tem a ver em ser constante e tem a ver em perseverança. São duas coisas que andam junto. Constância, você é constante no modo que pensa e no modo que faz. Mas isso não pode durar pouco, isso tem que durar até o fim. Perseverança, aí já é perseverança. Quando você adquire o sentimento de perseverança e de constância na busca da excelência, com certeza a sua empresa vai, de alguma maneira, pode ter certeza, de alguma maneira ela vai ganhar mercado, ela vai ganhar espaço. É fácil praticar tudo isso que eu estou falando? Não é fácil. Por isso que a maioria das empresas fecha. A grande maioria das empresas fecham. Mas por que algumas não fecham? Por conta exatamente dessas diferenças. De pessoas que pensam além. Elas se sobressaem. A excelência, eu acho que eu já disse aqui, mas eu quero destacar. Ela tem que fazer parte da sua cultura. Ela tem que fazer parte do seu hábito. Você tem que ser assim e nem percebe mais que você se esforça para nascer assim. Porque enquanto você estiver se esforçando para ser excelente, é porque você ainda não foi constituído da excelência. A excelência é algo natural. Aquela pessoa que ela olha para o erro, ela não tolera e já corrige. Ela olha a despadronização, ela já corrige também a despadronização, porque tudo precisa ser padronizado. Ela entrou no estabelecimento dela, ela percebeu que não está limpo, ela já corrige. Aquilo vai saindo naturalmente. Não é porque, hoje eu vou ser exigente. Não. Você é assim. Naturalmente você é assim. Você olhou um funcionário teu jogando um pedacinho de papel no chão, você já vai lá e pega e devolve para ele. E pede para ele não fazer mais isso. É a sua cultura. Então, a excelência, ela começa a se tornar uma realidade no seu business quando ela torna hábito, costume, é o dia a dia. E ela também implica em treinamento. Não pensa que as pessoas vão praticar excelência porque você fez uma reunião. Hoje é muito comum fazer muita reunião. Anos atrás, não se fazia tanta reunião como se faz hoje. Não tenho nada contra. A questão não é só falar, tem que fazer. Então, treinamento implica em fazer junto. Treinamento é mais do que falar. Treinamento é mais do que explicar. Treinamento é fazer. Fazer mesmo. Como é que faz? Como é que atende? Eu vou atender um dia para você ver. Aí, você vai procurar seguir aquele modelo de atendimento. Entende? É uma disciplina. Por quê? Porque não é você aprendeu a fazer, mas amanhã você faz do teu jeito. Lembra que a excelência é não permitir que cada um faça do seu jeito, mas que cada um faça dentro de um padrão. Então precisa ter uma disciplina
de sempre fazer assim. E lógico, gente, isso gasta tempo, isso não tem jeito, você vai ter que dedicar tempo nisso. Mas à medida que você está dedicando o seu tempo nisso, à medida que você está tendo todo esse rigor, é por isso que com certeza lá no final você vai colher resultados. Você vai perceber primeiro que o cliente que vem do teu business, ele volta. A pior coisa que existe é aquele empreendedor que está sempre precisando abrir cliente, porque os clientes ativos deles são insuficientes para rodar negócio. Se você tem clientes ativos que é insuficiente para rodar negócio e está desesperadamente sempre precisando abrir novo cliente, é porque está faltando excelência. As pessoas não estão voltando no teu negócio. Você precisa aprender a se preocupar menos em abrir cliente e manter os clientes. Não que abrir cliente não seja importante, mas mais importante é manter o cliente. Eu me lembro uma vez, e isso marcou para mim, porque isso aconteceu em 2021 ou 2022, algum período disso. Eu tive uma funcionária que trabalhou comigo uns 15 anos, ou um pouquinho mais que isso, e ela já tinha trabalhado em 3 lugares, e um dia ela disse pro irmão dela que estava muito difícil trabalhar para os outros, porque ela tinha aprendido a trabalhar num padrão que ela não via mais aquele padrão. As pessoas parece que eram relaxadas, as pessoas parece que não se incomodavam com erros, as pessoas não tinham padronização. E por fim ela acabou realmente montando um business próprio dela e não quis mais ser funcionária dos outros. Isso para mim foi um refrigério, porque mostrou que, de fato, pelo menos para aquela pessoa, o nosso trabalho dentro da nossa empresa era um trabalho de excelência. E é curioso porque é isso aí, quando você aprende excelência, você se incomoda com fazer de qualquer jeito. Aí você inverte. Talvez hoje, fazer com excelência, você vai ter que se reeducar. Mas eu vou te dizer uma coisa, depois que você acostuma com isso, você não consegue mais fazer de qualquer jeito. A excelência entrou dentro de você, você vai se sobressair e toda vez que alguém fazer de qualquer jeito, aquilo vai te incomodar. E tenha certeza, esse é o caminho do sucesso. Esse é o instrumento, ou um dos instrumentos que vai te levar à realização do seu sonho. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Deixa o seu like. Se você não inscreveu, inscreva. Se você não gostou, põe o dislike. Não tem problema nenhum. Isso vai também nos ajudar. Mas de qualquer forma, se gostou, recomende a outro. Paulo Lopes, do Empresário Raiz.